Olá, bom dia. A notícia de frente dessa sexta-feira está no ar e aqui ao meu lado o professor Lorenberg e o Antero Paes de Barros. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, ao telespectador e telespectadora. Eu vou começar a notícia de frente sabendo os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero. Vamos. O meu destaque é o seguinte, é a cariação feita pela delegada Feldner, Ana Cristina Feldner. Ela comandou uma acariação entre os coronéis, porque há depoimentos contraditórios dos coronéis. E nessa acariação, com a concordância do Lesco, o coronel Zaqueu voltou a afirmar que Pedro Taques mandou destruir os equipamentos, mandou destruir provas, traduzindo. O coronel Ayrton Siqueira, que era o secretário-chefe da Casa Militar, foi indicado pelo coronel Zaqueu e confirmado pelo coronel Lesco que ele sabia de tudo, mas ele se reservou o direito de ficar calado. Ele se reservou ao direito de ficar calado. Essa situação é muito grave e é sobre essa gravidade que nós vamos conversar. Tá? É isso. Esse vai ser meu destaque daqui a pouco. Professor, e o seu? Nayara, Antero e amigo telespectador, nesta semana já foi aprovado, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, provavelmente hoje já deve ter sido feita a promulgação da PEC 48, cuja ementa acrescenta o artigo 166A à Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios, mediante emendas ao projeto de lei ao orçamento anual. Esse é o tema do meu comentário. Certo, daqui a pouco então a gente volta a discutir esses assuntos e o presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Fábio José Tardinho, Fabinho do DEM, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confiram os principais trechos desta entrevista. Presidente, falando da Lua, como que fechou o orçamento de Várzea Grande para 2020? Qual que foi o valor? Teve um incremento da Lua passada, do ano 2018, algo em torno de 128 milhões de reais. Fechou-se no valor de 928 milhões de reais. Pois é, o senhor me falava no intervalo de que foram 17 emendas e tem algumas emendas aí importantes, como emendas relacionadas ao DAI. Não é isso? O DAI, a gente sabe que a água é um problema sério ali em Várzea Grande. E o problema que os varzegrandenses estão tendo, aqui em Cuiabá também tem, que é o DAI abrindo ali algumas ruas e acabando com o asfalto. E para fechar isso, como que vai ser essa cobrança? Toda vida era um jogo de empurra. Ia na Secretaria de Obras, não, o DAI que é obrigação para poder fechar os buracos que eles fazem. Aí não, é a prefeitura. A prefeitura. E hoje não, fizemos uma emenda lá no vereador Gisela Barros, né, com o vereador Rogério de França Martins, uma emenda para alocar recursos para o DAI poder tampar esses buracos, fechar ali, que faça o buraco e já tem ali o dinheiro no orçamento para tampar. Então essa é uma das emendas que eu achei interessante. Fizemos uma emenda também para os transtornos mentais, para ter a gratuidade do passe livre. Até porque quem tem um problema, transtorno mental, Nayara, é problema de família, não é uma pessoa só. Isso abrange toda a família. E a pessoa vai lá buscar o seu medicamento, fazer a sua consulta no CAPS, não tem condições de ir porque falta o passe. E esses 128 milhões vão ser distribuídos? Quais são as principais áreas que vão receber este incremento, então? A gente pode colocar aí saúde, educação e a própria água, abastecimento de água de Várzea Grande, que é uma reclamação ali de toda a cidade, presidente? Infelizmente, a água não foi tanto. Agora, um exemplo, na educação, nós temos que aplicar 25%, Nayara, nós aplicamos algo em torno de 38,5%. Então, aplicamos muito mais aquém do que é o necessário, a obrigação.
Na saúde, nós aplicamos algo em torno de 26%. Então, a educação avançou muito, as escolas estão todas praticamente sendo reformadas, avançou quase o dobro, né, do que nós tínhamos que aplicar. Então, a educação está de parabéns, a saúde, temos... Problema de saúde é no Brasil inteiro, infelizmente. Mas tem que ser resolvido. Mas tem, com a gente certeza. tem que acabar com essa cultura de que o problema é no país inteiro e tem que começar a resolver os problemas de cada município. Só que, infelizmente, lá nós atendemos ali algo em torno de 1.200 pacientes no pronto-socorro municipal de Vargas Grande. Portas abertas é complicado. Vem pessoas da Bolívia, vem pessoas de Rondônia, vem pessoas da Amazônia, o interior todo deságua onde? Em Cuiabá e Vargas Grande. E principalmente lá em Vargas Grande tem sofrido muito. Os problemas de Cuiabá na saúde municipal estão sendo refletidos ali em Vargas Grande? Com certeza reflete muito. As pessoas, né, procuram onde está melhor. Eu te dou um exemplo. A UPA lá do Cristo Rei, ela abriu, as pessoas não têm o costume de ir lá na UPA. Hoje vai na UPA, já está abarrotado, mas tem feito um atendimento digno ali na população de Vargas Grande. Esses dias eu estava no próprio pronto-socorro, fiz uma pequena pesquisa lá, tinha mais gente de fora do que da própria Vargas Grande. Aí como que você vai fechar as portas do hospital? É portas abertas, é o SUS. O senhor é do DEM. Qual que vai ser o nome que vai suceder ali a prefeita de Várzea Grande? A gente ouve falar de que essa escolha vai sair por parte da família Campos, de Júlio e de Jaime Campos, mas tem que ser aí uma escolha democrática? Com certeza. Ou não? Eles dão a palavra final? Não, nós não podemos desconhecer o poder do senador Jaime Campos, da prefeita Lucimar. Só que se não for uma escolha democrática, quem vai ganhar é a oposição, como tem ganhado das últimas 3 eleições. Você acredita que foi por isso? Porque não foi uma escolha Com democrática? certeza que não foi uma escolha democrática. A partir do momento, a pessoa não tem que ser candidato do Fabinho, da Lucimar, do Jaime Campos. A pessoa tem que ser candidato do povo de Vargas Grande. O povo de Vargas Grande é sábio. Está lá pronto, na hora do voto, ele coloca cada um no seu devido lugar. E já tem nome? Não, tem vários nomes. Nosso partido mesmo não tem nome nenhum. Temos nome dos partidos aliados, né? De outros partidos. O próprio vice hoje de O próprio vice é um candidato, mas não é do nosso partido, né? Eu gosto de falar sempre do nosso partido. Do nosso partido eu tenho certeza que vai ter candidato. Candidato vai ser escolhido primeiramente por Deus e depois pelo representante de Deus, que é o povo de Vargas Grande, que é muito sábio, Nayara. E ele fala o seguinte, professor ele quase que canoniza o Jaime ali, né? Mas deu uma cutucada. O representante de Deus em Vargas Grande é Jaime Campos. Não é ele que vai escolher. Mas olha o que ele falou antes. Falou de que essa escolha não pode ser só da família Campos. Quem vai ser o sucessor, quem vai ser, na verdade, o candidato do DEM. Porque as outras vezes que a família Campos fez isso, que Jaime e Júlio escolheram sozinho, deu errado. Aí ele disse que tem que ser uma escolha com os membros do partido, com o pessoal ali de Várzea Grande, envolvendo todo mundo. O que significa DEM, professor Bruberg? DEM? Democrático. Democratas. Democratas, né? exatamente. Esse é o partido dos democratas. Exatamente. Os democratas de Mato Grosso estão na seguinte equação. Pode ter milhares de filiados lá em Várzea Grande, mas quem escolhe o candidato é Jaime Campos. Eu não coloco nessa roda nem Júlio e Dona Lucimar. Né? Quem escolhe lá é Jaime Campos. Pronto. Democraticamente. E aqui em Cuiabá, qual que é... E a gente fala isso assim com uma naturalidade extraordinária, né? Ninguém está aqui querendo negar que o Jaime é a maior liderança política do DEM na Várzea Grande. Embora a mais bem avaliada liderança política do DEM na Várzea Grande não é ele, é Dona Lucimar. Lucimar tem uma gestão que é melhor avaliada do que quando o Jaime foi prefeito, do que quando o Júlio foi prefeito. Então, da família Campos, a melhor avaliação é sobre Dona Lucimar, sobre o mandato dela. Mas quem tem mais experiência política é Jaime Campos. E quem vai decidir a eleição, o candidato em Várzea Grande é Jaime Campos. Ponto. O que for candidato do grupo, tenho uma certeza absoluta, foi Jaime que indicou. Da mesma forma que em Cuiabá. Aqui até tentaram fazer um ruído, faz uma espuma
de chope assim por cima, que o Júlio Campos quer ter voz ativa, que o Jaime quer ter voz ativa, mas tudo conversa fiada. Aqui tem 3 candidatos do DEM. Fabinho, Gilberto e Mauro Carvalho. Vejam bem, o DEM tem 3 candidatos em Cuiabá, dos quais 2 não são filiados ao partido. Certo? Vão se filiar até março. Fabinho, Mauro Carvalho e Gilberto. E não tem nenhum critério para escolher quem que vai ser o candidato. Qual que é o critério para escolher quem que vai ser o candidato prefeito em Cuiabá? Vai ser uma indicação pessoal do governador Mauro Mendes. Ou alguém duvida disso. Da mesma forma que eu apliquei o raciocínio para o Jaime, aplico aqui para o Mauro Mendes. Também não estou diminuindo o tamanho da liderança do Mauro Mendes hoje em Cuiabá. Ele é, indiscutivelmente, a maior liderança do DEM em Cuiabá e em Mato Grosso. Mas nem por isso o partido pode deixar de existir. Né? Nem por isso o partido pode deixar de opinar. Mas nós adquirimos o costume, ultimamente, de não fazer diretório dos partidos. Esses partidos vivem de comissões provisórias. Então, são capitanias hereditárias. Por que isso? Desde que esse fundão ficou apetitoso, nós temos verdadeiros proprietários das capitanias. A gente já estudou isso no livrinho de história, né? Sobre as capitanias hereditárias. Aprendemos tanto que transferimos isso para os partidos políticos. É isso, professor Lorena. Quando o vereador fala de que teve problemas em Várzea Grande, problemas eleitorais, e de fato, provavelmente ele não falou, não deu os nomes, mas provavelmente ele pensou na vitória do Murilo Domingos na primeira eleição, na vitória do Murilo Domingos na reeleição e na vitória do Wallace Guimarães logo em seguida, naquela situação de intranquilidade política, eleitoral, de intranquilidade jurídica, inclusive, lá no segundo mandato do Murilo. Eu volto a bater na mesma tecla na questão do Cristo Rei. O Cristo Rei, em todas essas 3 disputas eleitorais, foi exatamente o pêndulo, foi exatamente o ponto de equilíbrio na disputa. E onde o Cristo Rei, na sua maioria dos votos, pendeu, ganhou as eleições. É claro e evidente, eu concordo aí, em gênero, número e grau com o que disse o Antero a respeito da atual administração, vem fazendo uma boa administração, embora não tenha resolvido ainda aqueles antigos problemas, que é a questão do lixo, que é a questão da água, né? Embora não tenha resolvido isso, ela tem feito, de uma forma geral, uma boa administração e isso pode sim pesar favoravelmente ao candidato indicado pelo senador Jaime Campos. Mas também tem um item ali que não podemos deixar passar batido. A fidelidade, o companheirismo e a maestria no que vem conduzindo a vice-prefeitura. O vice-prefeito tem sido fiel ao prefeito, à prefeita, ele não tem dado nenhuma entrevista que venha romper ou dificultar a iniciativa da prefeita. Portanto, é uma pessoa a ser pensada, entre outros nomes, para a disputa em 2020. Certo, olha, eu quero trazer essa notícia nacional agora, que a maioria no Supremo vota a favor de considerar crime deixar de pagar o ICMS declarado. 6 ministros entenderam que essa dívida declarada, mas não paga, pode implicar processo criminal por apropriação indébita. O Supremo Tribunal Federal formou a maioria ontem, quinta-feira, para definir que é crime deixar de pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços já declarado. Até agora, 6 ministros entenderam que essa dívida declarada, mas não paga,
pelos empresários pode implicar em processo criminal. Olha só, e tem um dado, né? Na verdade, eu estou aqui até buscando esse dado, estou conseguindo trazendo esse dado para Mato Grosso, mas da quantidade de pessoas que deixam, né? Que tem a dívida com esse ICMS já declarado, Antério, professor. O Supremo está absolutamente correto, né, meu filho? Está certíssimo. Porque quem paga imposto não é o comerciante. Quem paga imposto é o povo. O que o Supremo está considerando aí? Se você comprou um celular e a alíquota desse celular é 17%, você comprou o celular por R$100. Já está embutido nesse preço 17% de ICMS. Então, R$170 desses 100 é de ICMS. Só que não é você, comprador, que vai lá e pede assim, agora emite aí um boleto para a Secretaria de Fazenda do Estado, eu vou ali no banco e pago para a Secretaria de Fazenda. Não, você paga para o comerciante os R$100. Aqueles R$17 não são dele. Portanto, se ele ficou com aqueles R$17, está declarado porque emitiu uma nota fiscal e não repassou esse dinheiro para a Secretaria de Fazenda, é uma retenção dolosa, é uma apropriação indébita, ou seja, é uma apropriação indevida, ou seja, é uma apropriação do que não é dele. Eu achei o dado nacional aqui, professor Antero, que em 2018, é o dado mais recente, a dívida declarada e não paga do ICMS em 22 estados é de mais de 12 bilhões de reais. Não achei que o dado regional de Mato Grosso, mas essa é de 22 estados. Isso significa, Nayara e amigos telespectadores, que o Estado, e eu estou falando do Estado como um todo, o Estado é ineficiente no que diz respeito à cobrança dos seus créditos. O Estado é ineficiente para fiscalizar e o Estado continua ineficiente para julgar esses casos. Uma outra observação, Nayara, outros países, entre os quais os Estados Unidos, considera a falta do pagamento de impostos como crime. E é crime mesmo, sempre foi crime. No Brasil, dá-se um jeitinho. Eu vou relembrar, eu já fiz isso em outras oportunidades, vou fazê-lo agora, até porque cai exatamente como uma luva. O Al Capone foi, nos Estados Unidos, um dos maiores bandidos dos Estados Unidos. Todo mundo sabia os crimes que ele cometeu, mas não tinha prova dos crimes que ele cometeu. Ele foi preso em 1931, exatamente por sonegação fiscal. Exatamente por sonegação fiscal, amigo. Então, sonegar impostos, principalmente nesse quadro tão bem desenhado por Antero, é crime, porque a apropriação indevida na era, duplamente, o empresário ou o comerciante retém aquilo que não é dele e que é mais grave, ele trabalha com aquilo que reteve para ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro. Isso significa dizer que o Estado, que não cobrou o direito, que é ineficiente, vai ter dificuldades de caixa para cobrir determinados gastos obrigatórios, entre os quais o próprio salário do funcionalismo. Sem falar na questão da saúde, da educação e assim por diante. Certo. Olha, eu quero falar do assunto Selma Arruda de novo, aqui da cassação da senadora Selma Arruda, e para o GD, o portal Gazeta Digital, a matéria é do Pablo Rodrigo, efeito cassação de Selma. PT avalia nomes de Abicalil, Rosa Neide e Valdir Barranco para disputa ao Senado. O Partido dos Trabalhadores pretende apresentar nas próximas semanas um nome para disputar a eleição suplementar para o Senado, que deve ocorrer até junho do ano que vem. Entre os nomes do Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso estão o ex-deputado federal Carlos Abicalil, a deputada federal Rosa Neide e o deputado estadual e também presidente da sigla regional Valdir Barranco. E ainda sobre esse assunto,
Maggi avalia desfiliar-se do PP para evitar boatos de candidatura em Mato Grosso. O ex-ministro, ex-governador, reforçou que está aposentado após 16 anos na política. Então, o ex-governador Blairo Maggi descartou aí, diz que, na verdade, estuda a possibilidade de desfiliar-se aí do PP e descartou a possibilidade de disputar esta vaga ao Senado, a vaga de Selma Arruda. Os grandes partidos, principalmente os grandes partidos em Mato Grosso, que nós temos hoje 33 partidos, o último que ganhou o aval oficial do Tribunal Superior Eleitoral foi exatamente o UP, né? União Popular. É o 33º partido recentemente oficializado. Os grandes partidos têm sim movimentado em torno desta disputa. O Antero já falou isso em programas anteriores, mas eu acabo acreditando que nós teremos para essa vaga um número muito maior de candidaturas do que tivemos em 2018, que foram 11 candidatos. Desta vez, provavelmente, nós teremos um pouco mais de candidatos. Com relação aos outros partidos, o DEM provavelmente deverá trazer um candidato, o PP provavelmente trará um candidato, o MDB, aliás, a imprensa tem ventilado a possibilidade do Carlos Bezerra disputar esta vaga. Tem ventilado essa possibilidade. Tem muita gente no MDB defendendo a candidatura do Carlos Bezerra. Exatamente. E a questão do PT, são 3 nomes que são ventilados agora pela imprensa, mas a gente não pode deixar de fazer uma pequena observação aí. O Carlos Abicalil ganhou, quando ele disputou a eleição para deputado federal, no primeiro mandato ele teve a votação maior do estado de Mato Grosso dos eleitos. Porém, ele está fora da vitrine já há algum tempo. Estar fora da vitrine por algum tempo, fora do espelho, fora do embate eleitoral, embora ele tenha aparecido em uma ou outra ocasião por conta da campanha de 2018, por conta da candidatura à presidência petista, mesmo assim, ele não tem mais aquela mesma visibilidade que ele teve no passado. Portanto, talvez ele seja, dos 3, o nome menos provável para a disputa. Até porque o PT não tem grandes nomes para disputa ao Senado. A Rosa Neide, que está no cargo de deputada federal, que foi secretária. É o nome de mais Educação. reluzente da sigla, Exatamente. né? Exatamente. O Barranco é deputado estadual. O Abicalil, apesar de estar fora da mídia, ele não perdeu a relação com... Porque o PT tem muita militância, né, professor? Tem, é verdade. Ele não perdeu essa relação com os sindicatos, com o pessoal da educação. Ele continua essa pessoa que tem esse contato com esses setores, né? Mas, indiscutivelmente, se for olhar assim, nos nomes apresentados, eu diria que a Rosa Neide é o nome mais robusto. Mas mais pode forte. esbarrar naquele entendimento que você puxou, Não, né? pois é, o entendimento, eu tive uma entrevista ontem com o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Diogo. Aí perguntei sobre esse entendimento que alguns advogados me disseram ele falou negativo, é outra Que é para o eleição. nosso telespectador entender, quem disputou outros cargos em 2018 não poderia disputar. Quer dizer, o Rosa Neide se elegeu deputada federal em 2018. Essa vaga do Senado não representa a vaga do Senado que esteve em disputa em 2018? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele falou, representa a cassação de uma vaga, etc e tal. E agora é nova eleição. Portanto, quem tiver fora do rol de ficha suja, tiver com a sua situação em dia, pode ser candidato. Independentemente de ter disputado ou não. Isso, na opinião, veja bem, claro que se tiver processo, a corte vai ter que julgar, né? Mas, na opinião do diretor, que sabe muito, né? Até pela convivência dele lá na justiça. Ele acredita que essa eleição deve acontecer em junho. Por quê?
Porque, assim, muito provavelmente eles não vão publicar o acórdão agora. Hoje é sexta-feira, 13. Hoje é sexta-feira, 13, cara. Né? Número do Zagalo. Do PT. Hoje é sexta-feira, 13. E dia 18 agora, dia 19, dia 20, entra em recesso o Poder Judiciário. Muito provavelmente não terá sido feita a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. O Poder Judiciário só volta a funcionar em fevereiro, início de fevereiro. Né? Então, assim, voltando a funcionar em início de fevereiro, vai mais alguns dias e tal para publicar o edital. Publicar o acórdão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Aí o Tribunal Regional Eleitoral já disse que aquele artigo, o presidente Giraldelli deu entrevista para nós ontem aqui, dizendo que aquele artigo que fala que a eleição tem que ser realizada entre 20 e 40 dias é de 1965. E que o tribunal não vai se mirar nisso, porque o tribunal vai seguir o padrão normal da eleição. Ou seja, tem que ter prazo para convocar as convenções. Claro que esses prazos todos serão mais exíguos. Eles vão dar prazo, por exemplo, ao invés de um mês para realizar a convenção, eles vão dar prazo de 10 dias para realizar a convenção no máximo, para os partidos realizar a convenção. Mas mesmo assim, aí depois tem prazo para analisar o registro das candidaturas. Depois que o tribunal tem que se reunir, tem que julgar o registro de todas as candidaturas. Depois de aprovado os registros das candidaturas, que é um processo burocrático, etc. e tal, aí tem o prazo para abrir a conta bancária eleitoral. A partir daí é que vai poder ter a contribuição para a campanha eleitoral. Entendeu, Selma? Só a partir daí que pode contribuir com a campanha eleitoral. Mas a Selma não é candidata. Não. E vamos ter Campanha. Ou seja, aí nós vamos ter 45 dias de televisão, rádio. Então, esse período de campanha, englobando todos esses preparativos, até a pré-campanha, até o início do horário eleitoral de rádio e televisão, aí nós vamos ter realmente 40 ou 45 dias de programa de rádio e televisão. Como foi na última eleição? Eu não me lembro bem exatamente quantos dias. Agora eu quero colocar aqui uma participação do nosso telespectador, é o Abadil Fraga. Ele disse que até está revoltado, que ninguém vai responder o questionamento dele. Nós vamos responder aqui então, meu amigo. Olha, ele falou o seguinte: por quê? Eu queria que você entender. Por que quando cassaram o mandato de Wallace, lá em Várzea Grande, colocaram a Lucimar Campos, e agora que era o segundo lugar, né? E agora que cassaram o mandato de Selma Arruda, não colocaram aí o outro lugar, que seria o terceiro, que seria Carlos Fávaro. Ele queria entender esse questionamento, ele faz esse questionamento, queria entender isso. É o Abadil. Eu, sinceramente, eu não me lembro do processo da cassação do Wallace. Eu sei que o Wallace foi cassado e, em tendo sido cassado... Mas faltava pouco tempo de terminar o mandato também, né? Assumiu a dona Lucimar. A dona Lucimar. Não, mas não é pelo tempo pequeno que faltava para terminar o mandato. Eu acho que depois disso mudou a lei. Tanto é que depois cassaram em Tocantins e teve eleição, cassaram no Amazonas e teve eleição, e cassaram em Mato Grosso e teve eleição. Eu acho que essa mudança na lei é recente, Maria. Então, assim, a lei eleitoral da época que aconteceu com o Wallace permitia o segundo lugar assumir. A lei eleitoral agora e a Constituição da República agora, com as mudanças que teve, não permitem. Aliás, manda fazer a eleição. Então, na minha opinião, só pode ser isso. Só pode ter sido a mudança na lei. Aliás, vários prefeitos foram cassados neste ano e tivemos
novas eleições. E não o Nós segundo vamos ter colocado. uma nova eleição também em Mato Grosso, agora municipal. É verdade. Da entrevista que eu fiz ontem com o diretor do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral já decidiu pela cassação do mandato do prefeito de Lambari do Oeste. Veja bem, nós estamos caminhando para o último ano do mandato do prefeito. E nós vamos ter uma eleição rapidinho. Falta só julgar os embargos de declaração. O que deve acontecer antes do recesso. Portanto, dentro de 30, 40 dias, aí sim, nós vamos ter uma eleição lá em Lambari do Oeste. Só para prefeito. A questão da inelegibilidade da Selma, até me questionaram isso, que algumas pessoas que assistiram todo o processo lá, o julgamento sobre a cassação da senadora, de que no final não foi dito que seriam 15 anos, como a gente vem falando. Não, quem falou 15 anos fui eu. Mas só para a gente entender, porque temos questionamentos sobre isso. O nosso telespectador quer entender direito quanto tempo ela fica inelegível. 8 anos, Após. ela fica inelegível, só que esses 8 anos começam a contar no final deste mandato. Entendeu, amigo? Ela tem um mandato de 8 anos. Nós estamos em 2019, 22, 26, 19, né? 27. 27. 2019. Exatamente, começa a contar. Então, a partir de 2027, conta Conta 8 os anos, 8 anos. ela vai poder ser candidata em 2025. O questionamento 2035. 2035. O questionamento é isso, foi dito ou já Não, mas subentende? Não é isso, não. O Tribunal Superior Eleitoral fez certo. Ele diz o seguinte: a cassação é por 8 anos. Fica determinada a inelegibilidade por 8 anos. Ponto. Essa é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E é mansa e pacífica, é remansosa, é tranquila, é inquestionável a jurisprudência dos tribunais superiores eleitorais. O que é jurisprudência? Sempre foi assim a decisão. De que começa a contar esse prazo de inelegibilidade de 8 anos depois do que seria o término desse mandato. O que está correto. O que está correto. Então, ela só pode ser candidata em 2035. Mas ainda que pudesse ser candidata daqui a 8 anos, eu não sei se vocês ouviram a fita dela, desabafo, você chegou a ouvir nas redes? Eu coloquei no ar ontem, na Rádio Capital FM, onde ela manda um agradecimento a toda a bancada de senadores que esteve apoiando ela e diz o seguinte: nem que a vaca tussa eu entro na política. Né? E assim... Você sabe que um ouvinte do Tribuna falou isso, né? Imitando, falando, nem que a vaca tussa entra na política, mas eu quero ficar no ar-condicionado, num cargo público lá na praia. Não, ela disse, o cara imitou ela. Não, sim, imitou ela, pois é. Aí o ouvinte mandou também para mim lá. Mandou? Olha, Às vezes é o mesmo. É o mesmo, com certeza, porque ele até fez uma voz e tal, imitando ela. Olha, eu não entro na política, não quero saber de política, nem que a vaca tussa. Aí ela se refere a um senador do Rio Grande do Norte e fala assim: senador, fala o nome do senador. Senador fulano de tal, eu tenho certeza que você será governador do Rio Grande do Norte. Aí você me convida para ser sua secretária de segurança, ela se autoconvidando, né? E eu aceito a secretaria. Só que a secretaria tem que ser o seguinte, secretaria de segurança, tem que ser de frente à praia, lá no Rio Grande do Norte. Aí o cara coloca a incoerência da senadora Selma. E ela está realmente numa empáfia, cara. Mesmo tendo perdido o mandato, a senadora Selma Arruda, ela perdeu faz tempo a humildade antes de perder o mandato. Ela fala assim: olha, eu fui caçada, sabe por quê? Porque querem fazer o mesmo com o Moro. Eu quero fazer o mesmo com o Dallagnol. Eu sou exemplo para os dois, né? Eu sou exemplo para os dois. Eles me puniram para avisar o Sérgio Moro que vão punir o Sérgio Moro. Que um juiz não pode entrar na política. Eles não gostam que nós participemos de política. Olha, pelo amor de Deus, cara. Quem assistiu o julgamento, eu, por exemplo, eu torci para que a tese doutrinária do Fachin fosse a vencedora. E que ela não fosse cassada. Ponto. Mas não há como negar as ilegalidades feitas pela senadora Selma.
O próprio Não Fachin houve perseguição. O próprio Fachin reconhece isso. reconhece isso. O próprio Fachin que absolveu, e aí é que eu acho que ele foi correto. Ele registrou os erros que a senadora fez, e se eu sou juiz lá, eu voto assim também. Porque eu conheço mais Mato Grosso do que o Fachin. E eu sei que a senadora Selma não foi eleita por causa desse 1,5 milhão a mais que ela fez na pré-campanha. Não foi. Isso não ajudou em nada. Aliás, isso tirou o mandato dela agora. Né? Ela foi eleita porque ela estava no lugar certo, com o discurso correto, com o discurso de combate à corrupção, porque era uma juíza que tem uma biografia realmente elogiada. Ela que hoje critica a imprensa e trata mal a imprensa, essa votação estrondosa dela foi resultado da cobertura positiva que a imprensa fez das decisões dela como magistrada. E que ela não mandou nenhuma nota oficial, né, sobre a cassação. Poderia ter feito uma nota padrão e mandado... não, eu falo, Não, demorou Não, para ela fazê-la. fez pra imprensa nacional, entendeu? Ela é sua nacional. Ela é do nível de Moro e Dallagnol. Olha, falando em Selma Arruda, eu tenho aqui uma nota da defesa de Carlos Fávaro, do advogado dele, do ex-ministro Eduardo Cardoso, que enviou essa nota ao portal Agora Mato Grosso. Falou o seguinte: vamos recorrer para o Supremo, sim. O Estado de Mato Grosso não pode ficar, mesmo provisoriamente, com apenas 2 senadores, ficando com um cargo vago. É uma ofensa ao equilíbrio federativo. Entendemos que a melhor interpretação constitucional, portanto, é a que garante que Carlos Fávaro assuma a vaga no Senado. Nós temos o voto do ministro Tarcísio, do TSE. Então, Carlos Fávaro recorre ao STF para ocupar essa vaga da senadora Selma Arruda, pelo menos enquanto não tem aí as eleições suplementares. Olha, o Carlos Fávaro é um direito que ele tem de brigar, reivindicar e etc. Mas, no exato momento em que o ministro, lá na sessão, na votação, que o ministro Tarcísio levantou a bola favorecendo que o terceiro lugar viesse a ocupar a vaga, ele foi refutado de uma forma educada tanto pelo Fachin quanto pelo Barroso e pela própria presidente da Corte. Aliás, os 3 pertencem ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi refutado e chegou a questionar: isso não está na lei, ministro, isso não aparece na lei. Tem um outro episódio, eu não sei de qual estado brasileiro, que recorreram ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes suspendeu a execução da sentença. Não, só pode executar a sentença depois do embargo de declaração e depois do julgamento do Supremo. Cautelarmente, o ministro mandou parar tudo. Não foi uma decisão do Pleno, foi uma decisão do ministro. Monocrática, né? Monocrática, mas foi uma decisão, assim, surpreendente, né? Então, assim, como a Selma também vai recorrer, e ali é 11avos, ou 10avos, né? Porque talvez o presidente da corte não entre no sorteio. A não ser que seja no recesso esse recurso, né? Se esse recurso for no período das férias forenses, pode cair para o presidente da corte, se for ele o plantonista. Então, tudo ainda pode acontecer. Tudo ainda pode acontecer. Eu quero ir ao GD novamente, antes do intervalo, a matéria do Pablo Rodrigo. Eu falava ali que o ex-ministro Blairo Maggi disse que não vai disputar esta vaga, mas, em compensação, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que pretende, sim, convidar as lideranças do agronegócio a dar uma conversada para ver qual o melhor nome para funilar as discussões. Porque uma coisa é certa, disse o ex-ministro, se esse setor mais ligado à agricultura e pecuária da força econômica do Estado, se quiser ter um representante, tem que se unir, porque senão não irá a lugar nenhum. Então, agora Blairo Maggi disse que não vai ser candidato, mas também tem a missão de unir o agronegócio numa única candidatura para esta vaga no Senado.
Olha, a imprensa, de uma forma Agora, geral... qual vai ser esse nome? Bom, a imprensa, de uma forma geral, e agora uma revista, muito recentemente, colocou ou realçou o nome do Blairo Maggi para disputa ao Senado. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa regional tem registrado que o ex-ministro Blairo Maggi tem dito muitas e muitas vezes que não será candidato para esta vaga. Mas eu me recordo de alguns episódios que me levam a ter algumas dúvidas. Por exemplo, quando o Blairo Maggi estava no primeiro mandato, em que havia toda uma movimentação a favor da sua candidatura à reeleição, ele dizia a todo instante que não seria candidato à reeleição. No entanto, lá na frente, quase no final, Nayara, ele simplesmente disse que seria candidato à reeleição. Da mesma maneira, não no mesmo período, da mesma maneira ele disse que não sairia para a disputa ao Senado, e o que nós vimos foi exatamente ao contrário. Ele renunciou ao cargo de governador para sair à disputa ao Senado. Portanto, a minha dúvida me dá um pouco mais de prudência para esperar os acontecimentos até o ano que vem. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Uma empresa de São Paulo cobra da Prefeitura de Cuiabá R$ 785 mil. A dívida refere-se à conclusão do pagamento de R$ 3 milhões referentes à compra de 338 camas e 50 macas para o novo Hospital Municipal de Cuiabá. A empresa fornecedora espera há mais de 10 meses pelo pagamento. O proprietário decidiu denunciar a situação aos vereadores aqui da capital. O Antônio Carlos Silva conta pra gente essa história. Um comerciante vendeu de camas para o novo Hospital Municipal de Cuiabá cerca de 3 milhões de reais. Deste valor, 785 mil, ele não recebe desde o início do ano. São mais de 10 meses para você receber esse valor. A hora que isso aí cair no caixa, já não tem lucro nenhum mais, né? Somente prejuízo mesmo. Então, é apenas você pagou quanto? 980 mil reais. E tem 700 para receber? Tem 785 para receber de um montante de 3 milhões de reais, que foi o valor total da venda. Segundo o comerciante, devido a esta comercialização de 3 milhões de reais, ele já pagou só de impostos 900 mil reais. São todos os tributos, né, que a empresa paga, de CMS, de tudo, todos os impostos, né? Um empenho de 3 milhões, a gente está na casa aí hoje de 32% de imposto, dá 980 mil aproximadamente. Como o comerciante não recebeu o dinheiro da prefeitura, ele veio aqui à Câmara Municipal reclamar da situação junto aos vereadores. Os parlamentares alegam que outras empresas fornecedoras da prefeitura também estão sem receber. Tem o pessoal que vendeu as imagens, equipamento de raio-x, equipamento do centro cirúrgico, diversos equipamentos. O pronto-socorro novo HMC, ele recebeu 70 milhões de reais na conta, eu já verifiquei. Caiu na conta dinheiro do governo federal. E esse dinheiro era para pagar esses empresários, as empresas que venderam os equipamentos. Devido à denúncia do comerciante, os vereadores podem pedir informações à prefeitura, convocar o secretário municipal de saúde para vir prestar informações em plenário na Câmara ou criar uma CPI. Mas os vereadores têm posicionamentos diferentes em relação a isso. Nós estamos no final do ano, cabe uma CPI, cabe convocar o secretário. Eu acredito que a Comissão de Saúde, que eu já pedi, vai trazer o secretário aqui, o diretor financeiro da Secretaria de Saúde aqui, e nós vamos encaminhar ao Ministério Público Federal, Tribunal de Contas Federal. O CPI, cara, eu odeio essa palavra, entendeu? Isso aí é muito trabalhoso, você tem que ir atrás, envolve pesquisa, você tem que ir lá no lugar e acabar acontecendo tudo que nós estamos aí hoje acontecendo, que é o quê? Pessoas aí, de repente,
vai no lugar, quer documento, não querem dar, porque o normal é esse, falar, mas faz o requerimento. Eles nunca atendem o requerimento. Requerimento é papel e vem o que eles querem pôr. Então, de verdade mesmo, você tem que ir em loco e cobrar. Agora, quando chega lá, você tem que saber cobrar também. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cuiabá chegou a pedir na tribuna a demissão do atual secretário municipal de saúde da capital, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Acabei de pedir lá que eu acho que tem que pôr um gestor de verdade. Não digo que seja médico, não, mas tem que ser alguém que entenda de saúde. Não precisa ser médico. Agora tem que saber fazer gestão. E ele não sabe. Ricardo Saad foi além, reclamou também de atrasos nos pagamentos por parte do governo de Mato Grosso junto a hospitais filantrópicos, como o Hospital Santa Helena. 90 dias o estado de Mato Grosso fica devendo. Alta complexidade para o hospital, não é que ele nem fica devendo, ele não deve, ele vai prorrogando os prazos que ele tem. Então, eu não sou devedor não, mas tem 90 dias que eu não pago. E põe na lei, põe no contrato, está errado. Isso aí é chantagem que está acontecendo com os hospitais. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Agora, para a gente entender, foi destinado para o término aí do HMC 100 milhões no governo Temer. Inclusive, a Veja deu a entrega do HMC como uma última obra aí do governo Michel Temer, que teria ajudado em muito para a conclusão deste hospital. Mas eu lembro muito bem na época que o dinheiro era para a compra dos equipamentos, porque era aquele dinheiro que foi de emenda e que foi destinado para o governo Pedro Taques. Pedro Taques usou para pagar os municípios, a saúde do estado como um todo. E não devolveu, né? Essa dívida ainda continua. E esses 100 milhões era para terminar, era para equipar o hospital, não é isso ou não? Olha, existia um programa Chave de Ouro. Programa Chave de Ouro, através do presidente da República, Michel Temer, destinou ao hospital, ao novo hospital, 100 milhões de reais para equipar o hospital. Portanto, é ruim quando a gente vê uma notícia de que parte dos equipamentos ainda não foi pago. É complicado, é muito difícil. É difícil o seguinte, o doutor Ricardo Saad, que é médico, que é diretor de hospital, que é diretor do Hospital Santa Helena, que entende de saúde pública, ele vai no X da questão. Por que é que Emanuel não tem coragem de demitir o secretário municipal de saúde? Eu preciso entender o porquê. Porque esse moço faz uma gestão temerária à frente da Secretaria de Saúde. É meu amigo pessoal. Nós perdemos um bom procurador do município. Verdade. E não ganhamos um regular secretário de saúde. Ele preferiu ser um péssimo secretário de saúde do que ser um bom procurador, que é o que ele entende, do município. E Emanuel não tem coragem de demiti-lo. Por quê? Porque é a indicação do Carlos Bezerra. Porque ele é ligadíssimo ao Carlos Bezerra. Porque ele é ligadíssimo ao MDB. E o MDB é o último sustentáculo no qual se agarra o Emanuel. Olha, as trapalhadas que o prefeito de Cuiabá tem feito na área de saúde são incontáveis e injustificáveis. Primeiro, no início do mandato da atual legislatura, aliás, da legislatura passada, o deputado Fábio Garcia, atendendo o pedido do então prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes nem tinha saído da prefeitura, apresentou uma emenda de 82 milhões que era para o Hospital Municipal de Cuiabá. Para que essa emenda fosse liberada para Cuiabá, Cuiabá precisaria ter um plano de serviço, um plano de ocupação desse dinheiro, que seria para os equipamentos do hospital, registrados e entregues e documentados até uma determinada data no Ministério da Saúde. Aí, Mauro Mendes saiu, Emanuel ganhou a eleição,
o Emanuel tinha que apresentar esse plano. Não apresentou. Não apresentou. E aí chegou numa semana que ou passava esse dinheiro para o Estado ou perdia o dinheiro. Aí o Emanuel abriu mão de 82 milhões. Quer dizer, tinha os 82 milhões para equipar o hospital. Ele abriu mão. O dinheiro foi para o governador Pedro Táquis, para passar para custeio da saúde estadual e, inclusive, para passar para custeio da saúde municipal de alguns municípios. Parece que Cuiabá, inclusive, foi aquinhoada com parte daqueles 82 milhões. Ponto. Para sorte do Emanuel, o Ruarte, que depois se envolveu no episódio da sangria, ele, como secretário de saúde, ele tem um certo contraparentesco com o senhor Brairo Maggi, consegue usar a influência de Brairo Maggi, e o Brairo Maggi, com o apoio da bancada federal, do senador Wellington e de todos os deputados federais, consegue, junto ao presidente Michel Temer, mobilizados e articulados pelo Brairo Maggi, dentro desse programa Chave de Ouro, a quantia de 100 milhões de reais, 18 milhões de reais a mais do que aquilo que o Emanuel tinha perdido, para equipar o novo Hospital Municipal de Pronto Socorro. Foi anunciado com foguetório pela Prefeitura de Cuiabá, está resolvido o problema dos equipamentos. E agora a gente está sabendo que não pagou os equipamentos. Que não pagou os equipamentos. E tinha dinheiro para isso. Teve o dinheiro do governo federal. E põe dinheiro, né, professor? Quer dizer, olha, isso é uma coisa assim, para mim foi surpreendente essa notícia. Vai que um comerciante desse ganha o direito de tirar os equipamentos de lá. Nem Deus há de permitir isso, né? Agora, o secretário de saúde tem que explicar isso e o prefeito Emanuel tem que explicar por que ele não demite o secretário de saúde. Que força é essa do Bezerra que impõe um secretário de saúde neófito que não entende de saúde pública para administrar a saúde pública de Cuiabá e fazer essa confusão toda aí, colocando a cidade e o estado sob risco. Aliás, não é só na área de saúde. Os fornecedores da Prefeitura de Cuiabá não estão recebendo. Eles perderam a mão. Eles desacertaram a mão. A administração, não é à toa que Cuiabá saiu de B para C, não é à toa que Cuiabá teve índice 0 da avaliação do Feijão. Olha, e o vereador Abílio se desculpa com Juca do Guaraná e admite que pode ter sido usado por servidora. Toda aquela denúncia ali envolvendo, inclusive, a cassação do vereador Abílio. Vamos acompanhar primeiro esse pedido de desculpa. Temos aí um vídeo, o pedido aconteceu num plenário ali da Câmara de Vereadores. Vamos aqui ao vídeo. Uma senhora que cuida da sua família, dos seus filhos, que acabou se estando numa situação constrangedora diante do fato que a senhora Elizabeth fez todo mundo passar, expôs o meu nome, expôs o nome do Juca do Guaraná. A mãe dele estava num vídeo, mexendo com a carne, ajudando a preparar um alimento. E eu acredito, Juca, que tanto eu quanto você acabamos sendo vítimas de um processo que acabou trazendo prejuízo à nossa imagem. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Você perdeu, eu perdi. E o fato da sua mãe ter envolvido nesse processo tudo me constrangeu bastante. Então eu estive conversando com os vereadores e algumas coisas a gente tem que fazer pelo menos um reparo. Não dá para corrigir as palavras que foram ditas, mas reparar dá para a gente tentar. E olha, em nome da sua mãe, Juca, eu quero pedir desculpa à sua família por todo esse envolvimento, esse constrangimento. E acredito que a verdade vai aparecer, porque isso já é caso de polícia, já é caso de Ministério Público. A Elizabeth terá que explicar tudo o que ela disse, tanto a você, quanto a mim, quanto ao vereador Ricardo Saad na Comissão de Ética. Cada um de nós que foi exposto junto com a Câmara Municipal nessa situação
deverá ser esclarecido através da Polícia Civil, através do Ministério Público. E lá vai poder explicar o que cada um de nós tínhamos em ver com isso. Eu já olhei nos seus olhos, não estou dizendo que tem afinidade contigo, ou amizade, nem nada disso. Mas nos seus olhos, nos meus olhos, você disse que nada tinha a ver com isso. E eu disse que nada tinha a ver com isso. E mostrei para você as imagens. Hoje a gente tem que parar com o espetáculo que está acontecendo em cima da minha vida e da sua vida. Pois é, e ele fala desse vídeo que acabou expondo, em que aparece aí nessa confraternização a mãe do Juca do Guaraná, uma senhora que cuida da família, como ele coloca, dos seus filhos, fazendo aí o alimento. Então ele se desculpa e começou a ter a clareza aí, segundo ele, de que os dois poderiam ter sofrido uma armação por parte desta servidora, que diz que durante uma festa o prefeito teria pago aí para que cassassem o mandato de Abílio. Ou seja, ele pede desculpa. Durante uma festa na casa do Juca do Guaraná. Juca do Guaraná, cuja anfitriã e preparadora da carne seca lá, aliás, eu vi essa manta da carne seca, eu falei, Juca, teve um defeito essa festa. Na entrevista da Rádio Capital, eu falei, o que é? Eu falei, como que você não me chama para comer uma carne seca bonita dessa, cara? Né? Mas, enfim, quando o Juca do Guaraná deu essas explicações na rádio, foi numa sexta-feira, na segunda-feira o Abílio pediu direito de resposta e eu entrevistei o Abílio. E eu disse para o Abílio, eu tenho certeza, pelo que eu vi aqui das explicações do Juca do Guaraná, de que ele tem razão, que ele é vítima nesse processo. Disse isso aqui ao Lúcio Sorge. O Lúcio Sorge, que entrevistou o Juca do Guaraná no Jornal do Meio-Dia junto com a Nayara, teve a mesma conclusão. Eu também tenho certeza dela, pelo que ele mostrou. A indignação dele é muito grande e é muito justa. Ponto. Mas vamos rememorar os fatos. Essa servidora Elizabeth, como que ela surge na história? Ela é apresentada na história pelo suplente de vereador, Oséias Machado, que é um dos diretores, cargo de confiança do Emanuel, do Hospital São Benedito. Ela surge na história indo depor como testemunha de acusação do Oséias Machado contra o Abílio. E ela vai depor na Câmara Municipal de Cuiabá, e antes de depor, ela manda todo esse vídeo para o Abílio, essas conversas para o Abílio, dizendo que as pessoas queriam caçar o Abílio, que o Emanuel ia dar 50 mil, etc. Então, é preciso entender realmente a cabeça dessa dona Elizabeth, que ela aparece lá como testemunha de acusação do Abílio, aí faz uma acusação contra o Emanuel e que prejudica, inclusive, o interesse do Oséias Machado, que foi quem indicou ela como testemunha, e fez acusações lá contra o vereador Ricardo Saad também, e isso tudo gravado no depoimento na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, mas eu quero, ao final aqui, fazer um registro. E eu acho, assim, muito digno. E é difícil o político falar isso. E eu errei, desculpa. Eu acho muito digno pedir desculpa do vereador Abílio. Parabéns ao vereador Abílio por reconhecer realmente, sem má fé nenhuma, que deu vazão a uma denúncia sem a precaução que nós, jornalistas, temos que ter. Se eu recebo a denúncia aqui, eu vou mandar um repórter meu checar a denúncia, para não divulgar a denúncia em função da primeira pessoa que me manda, né? Então, assim, prudência não faz mal para ninguém, Abílio. Professor, vamos para o seu destaque? Vamos. Nayara, Antero e amigo telespectador, foi aprovado... Professor, desculpa, só uma nota aqui que eu preciso ler, que a gente recebe depois dessa matéria aí sobre a denúncia das marcas, do dinheiro que não foi pago. A Secretaria Municipal de Saúde informa para a abertura do Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, foram realizados 9 processos de aquisição de camas hospitalares, totalizando R$ 3.147.000. Deste montante já foram pagos R$ 2.362.000, restando um total de R$ 785.000 a serem quitados. Existe hoje na Secretaria um grande volume de
processos para serem auditados, conferidos e liquidados. Pelo fato de terem sido vários lotes, cada lote teve um empenho diferente. Diante disso, o último pagamento das câmaras está em fase final de processamento, que será realizado nos próximos dias, diz a nota da Secretaria Municipal. Desculpa, professor. Não. Recebi agora. A nota foi importante ser dita, até para ajudar o nosso telespectador. Pois bem, Nayara, a PEC 48, que foi aprovada tanto na Câmara, em 2 votações, quanto no Senado, em 2 votações, ela trata exatamente de acrescentar o artigo 166-A na Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados, Distrito Federal e aos municípios, mediante emendas ao projeto de lei ao orçamento anual. Esta PEC permite tem 2 tipos aí de emendas, 2 tipos, a de doação e de finalidade definida. A doação é quando o parlamentar encaminha recursos para o governo estadual e para o governo municipal, sem destinação específica. Já o outro tipo, que é a finalidade definida, é quando a verba vai carimbada para um determinado fim. Então, existem esses 2 tipos. Essa transferência especial, que é a mesma doação, que é o tipo de doação, essa transferência especial, 70% é destinada a investimento e 30% a custeio. Só que nesse particular tem uma proibição. É proibido pegar esse recurso e pagar despesa com a folha de pagamento. Além de tudo isso, nós não podemos perder de vista aqui que há sim um ganho e um poder para o legislativo. Há um poder para o parlamentar, porque ele passa, de acordo com o que eu li essa PEC 48, ele passa a ter um poder no grosso do orçamento anual. Diante disso, alguns analistas e alguns jornalistas têm dito aí que vai começar uma prática de semiparlamentarismo, o que, a meu juízo, é um exagero. Muito exagero por parte de especialista e de jornalista, que atribui a este poder, lá na decisão do orçamento anual, dizer que está exatamente no semiparlamentarismo, porque o semiparlamentarismo é muito além disso. É muito diferente do que se tem aqui na questão do orçamento. De todo modo, é um ganho extraordinário para o Congresso Nacional. Certo, professor. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Vamos direto para o destaque de Antero Paes Barros. Antero? Nayara, professor Lorenberg, telespectador e telespectadora. Eu disse no destaque que falaria sobre a questão da Grampolândia. Aliás, um detalhe importante. O site PNB Online fez uma entrevista de mais ou menos 1 hora com o desembargador Orlando Perry, e ele falou, olha, sobre a Grampolândia, silêncio absoluto. Eu não falo absolutamente nada. Tem muita gente que quer me tirar do processo. Então, o desembargador Orlando Perry não dá declarações sobre isso. Mas a Grampolândia começou a caminhar agora para investigar os civis. Os militares já foram julgados. Só que no julgamento dos militares ficaram algumas pontas sem amarrar. Algumas declarações contraditórias.
Diante disso, a experiente e competente delegada Ana Cristina Felder, ela realizou uma acariação no último dia 4 de novembro. Apenas ontem é que isso se tornou público. Ela fez uma acariação entre os militares. O coronel Zaqueu Barbosa, o coronel Lesco e o coronel Ailton Siqueira. Os 3 homens que comandaram a área militar no governo Pedro Taques. O coronel Zaqueu, o coronel Lesco e o coronel Ailton Siqueira. O coronel Zaqueu Barbosa fez uma afirmação que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista do processo, é gravíssima. E ele fez a seguinte acusação, que foi o ex-governador Pedro Taques que deu ordem para destruir os equipamentos usados no esquema de escutas clandestinas. E só para relembrar, o cabo Gerson disse que jogou o equipamento dentro do Rio Cuiabá, né? E, segundo o coronel Zaqueu, isso foi ordem do governador Pedro Taques. O coronel Lesco, né, o Zaqueu relatou na acariação a existência de uma reunião entre ele e o então governador Pedro Taques, marcada, supostamente, segundo ele, pelo coronel Ailton Siqueira em outubro de 2015. O encontro teria ocorrido em uma sala, ao lado do gabinete de Taques. O governador Pedro Taques tinha o gabinete dele e ele atendia todo mundo numa sala ao lado. Então a reunião foi lá. Nessa reunião, participou o Zaqueu e o governador. Terminou a reunião e o coronel Zaqueu relata na acariação que passou na Casa Militar e passou para o coronel Lesco e também para o coronel Siqueira o resultado da reunião. E o ponto principal dessa reunião, que ele transmitiu a ordem também aos outros 2 militares, foi que o governador disse que era para dar destino a esse material, disse o coronel em depoimento. Lesco confirmou. Afirmou a delegada que ficou sabendo da reunião, que não esteve presente nela, e o Zaqueu disse que realmente quem se reuniu foi o Zaqueu e o governador Pedro Taques. E confirmou que recebeu de Zaqueu a ordem dada por Taques. Então o coronel Lesco confirma a versão dada por Zaqueu, de que ele recebeu do Zaqueu a ordem dada, o Zaqueu dizendo a ele, olha, recebi uma ordem do governador Pedro Taques, estou repassando a vocês que é para destruir o equipamento. Beleza. Siqueira não desmentiu. Preferiu ficar em silêncio. Siqueira, dias antes da acariação, havia dito que não havia recebido ordem nenhuma, nem do coronel Zaqueu. Isso ele disse em outubro, início de outubro. Depois que o Zaqueu sai da sala do Taques, fala com o Lesco confirma, e na acariação a delegada pergunta para o Siqueira, houve isso ou não? Eu me reservo o direito de ficar em silêncio. Que é um direito garantido pela Constituição. Isso não aumenta a possibilidade de pena para o Siqueira, não. Isso é um direito que ele tem, porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, essa é a situação. Por que é que eu acho que isso tudo aqui é grave, professor? Porque são 2 coronéis que estão confirmando a informação e um coronel que não negou, que ficou em silêncio. E isso aqui confirmando o quê? Que o ex-governador Pedro Taques deu ordem para destruir os equipamentos usados no esquema de escutas clandestinas. O que é isto? Do ponto de vista jurídico, isso que é o grave. Do ponto de vista jurídico, é a obstrução de justiça. Se um ex-governador manda destruir provas, o que ele fez? Ele obstruiu a possibilidade de se fazer justiça. E isso é muito grave do ponto de vista jurídico. Pedro Taques, como professor de Direito Constitucional e professor de Direito Penal, sabe perfeitamente bem da enrascada que ele está se metendo com esses depoimentos. É isso.
a Grampolândia começa a apertar o cerco agora para cima dos civis. Certo, vamos então, professor. Bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada, Antero. Bom dia, ótimo Obrigado fim de e até semana, segunda-feira, né? Até segunda. Segunda estaremos aqui. Um ótimo fim de semana para você.